Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal do recheio de palmito para empadas. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio, vamos precisar de 300 gramas de palmito, 15 azeitonas cortadas em cubinhos, 2 colheres de sopa de tomate seco, cebolinha, 1 colher de sopa de amido, 1 colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de margarina com 80% de lipídios, 250 ml de leite, 1 caixinha de creme de leite e 1 cebola. E agora eu vou bater esses ingredientes aqui. Pessoal, esse caldo de cebola é tão cheiroso. Escreva algumas dicas aí no seu caderninho. Para você comprar um bom palmito, você precisa observar algumas coisas. O palmito ele tem que ser macio. Ele não pode estar boiando no pote. A água não pode ser escura. A tampa não pode ser estufada. Nunca, jamais compre um palmito que o pote esteja com a tampa estufada. Dê preferência em comprar um palmito pupunha. E uma outra dica é que não compre o palmito em cubinhos, porque se você comprar em cubinhos, você não vai saber identificar se o palmito está boiando ou não. O palmito que boia é um palmito duro. Sabe uma madeira, quando você joga no rio, fica boiando, né? A mesma coisa é com o palmito. Se ele boiar, é um palmito duro. Você tem que dar preferência por palmito macios, porque assim a sua receita ficará excelente. Ninguém vai ter o desprazer de comer uma empada de palmito, que o palmito esteja duro, parecendo palha. Nada agradável, né, pessoal? Então, escreva tudo aí no seu caderninho. Agora, eu vou levar esse caldo para ferver e vou finalizar com os demais ingredientes. Observe o passo a passo. Aqui eu estou misturando com fogo baixo. Prontinho, pessoal. O ponto é esse aqui, ó. Não se preocupe que não vai ficar mole o nosso recheio, tá? Com fogo baixo, adicione a caixa de creme de leite. E esse é o grande segredo desse recheio. Ele fica um recheio macio, aveludado, sabe, pessoal? Estou com fogo baixo, tá bom, pessoal? Não esqueça disso. O creme, ele já está cozido e os demais ingredientes aqui, você não precisa cozinhar tanto. Percebeu que começou a ferver assim, ó, e já está soltando do fundo da panela? Pode desligar. Sempre que você for fazer o seu salgado, não tenha pressa em fazer. Observe todos os detalhes, veja o passo a passo, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí na sua receita. Olha só, pessoal, que recheio lindo. Perfeito, né? E não se preocupe que ele não vai ficar mole assim. Depois que ele esfria, a textura muda. Cubra. Fazendo isso, você vai evitar que crie película aqui por cima. E não se preocupe que o plástico não vai derreter. Para a nossa deliciosa massa da empada de palmito, vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 350 gramas de margarina com 80% de lipídios. Cadê seu caderninho? Pega aí, que eu quero conversar uma coisa com vocês. Eu já tenho uma receita de empada aqui no canal com recheio de frango, requeijão cremoso e bacon. E se você ainda não viu a receita dessa empada, você precisa assistir, porque ela é assim maravilhosa. E nesse vídeo da empada, muitas pessoas me perguntaram: Edva, que margarina é essa que tem 80% de lipídios? Olha só, pessoal, ninguém me patrocina, tá? Nenhuma margarina, nenhuma farinha de trigo, nada. Isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é só para que você tenha conhecimento aí, porque eu não quero que você saia desse vídeo sem acertar a sua receita. Olha, essa daqui que eu estou usando, essa marca aqui,
Ela tem 80% de lipídios. Se você não for usar essa marca aqui, você pode usar aquela que começa com Q e termina com Y. Também tem 80% de lipídios. Se não for essa, você pode usar... Ah, vamos deixar de bestagem, né, pessoal? Olha, essa daqui é a Delícia, tem a Quali e tem a Amélia. Eu só uso essas três. Todas as três têm 80% de lipídios. Qualquer dia que se eu estiver no mercado e aparecer qualquer uma outra que tenha 80% de lipídios, eu vou fazer a experiência também. E escreva outra dica aí, mas muito, muito, muito importante aí no seu caderninho. Se você não quer usar margarina, quer usar manteiga, pode usar a mesma quantidade. Gordura é gordura. Ah, não quero usar manteiga nem margarina, quero usar banha, quero usar gordura vegetal. Vai ser 350 gramas para 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Uma gema. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho, sabe, pessoal? Alho poró. Gente, aqui na minha cidade tem uma loja de especiarias, sabe? Aí eu comprei o alho poró e fiz experiências em massas. Gente, pense na delícia. Fica bom demais. E assim, essa combinação da massa de empada com recheio de palmito e 2 colheres de sopa de alho poró desidratado, gente, é bom demais. Se você não achar aí na sua cidade o alho poró desidratado, você pode colocar o outro alho poró. Só tenha o cuidado de secar depois que você lavar, porque quando você colocar aqui na farinha, ó, pode perder o ponto da massa. Qualquer pouquinho de água já dá uma diferença, tá? Inclusive, eu vou até dar uma dica para você aqui de um pouco de água. Agora misture todos os ingredientes. A margarina, ela está gelada, viu? Aí chega um momento, pessoal, que eu tenho que colocar aqui, ó, a mão na massa. Eu não quero que você saia dessa produção de empadas e não acerte fazer. Então, você precisa anotar tudo aí. Quando você for misturar a massa, não misture em formato assim, ó, de círculos, porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar ela elástica. Você tem que misturar assim ou assim. Tipo um gancho, sabe, pessoal? E aqui eu já percebo que essa massa, ela já deu ponto. Ela dá o ponto muito rápido. Como que eu vou saber aqui que essa massa aqui, ela já deu ponto, se ela tem essa aparência, olha, de farofa? Quando você pegar e apertar, ela se une assim. Observe, e ela se quebra. Olha só. Essa massa aqui, ela já tá perfeita para eu modelar aqui, ó, nas forminhas. Só que como essa forminha, ela é maior, é um tamanho de empada que costuma vender em lanchonete. O tamanho aqui dessa boca, ó, é de 7 centímetros. E como eu quero que essa massa fique mais firme um pouquinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de água. Pessoal, a quantidade de água é bem pouquinha, sabe? Eu posso até dizer pra você que é em média de 4, ó, uma... Ui, 2, ô, gente, quase 3. Vamos considerar, tá? 3, 4. 4 colheres, apenas. E quando eu misturar aqui, já senti aqui, pessoal. Pode marcar aí nesse caderninho de vocês, lindo e maravilhoso. E são 4 colheres de sopa de água. Olha, que ponto maravilhoso, gente do céu. Já deu aqui. Olha. Agora eu vou unir essa massa. Olha só como ela une fácil, pessoal. Muito fácil. Quando você for unir a massa na bancada, você vai unir desse jeito aqui, ó, que eu estou fazendo, tá? Não vá rasgando a massa, não, para você não desenvolver o glúten, tá bom? Agora eu vou fazer uma bola e vou colocar dentro de um saco plástico e vou colocar na geladeira por 10 minutos.
leve para a geladeira e deixe descansar lá por 10 minutos. Pessoal, olha só a qualidade dessa massa. Gente, essa massa é maravilhosa. E ela é super cheirosa, muito cheirosa. Gente do céu. Muito boa. Se você não tem noção da quantidade que você vai pegar para colocar aqui dentro, você vai pesar porções de 50 gramas. Por que que eu estou lhe falando isso? Olha, como eu já tenho noção aqui da quantidade, observe que a porção que eu peguei foi uma porção que forrou todo o fundo aqui e a borda ficou passando. É bom que você deixe passando assim. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesar porções de 50 gramas. Assim você não vai se perder e todas as empadas vão ficar com as bordas ultrapassando assim, ó. Se der 51 gramas, tem algum problema? Não. É só para que você tenha noção aí, tá bom? Das porções que você vai colocar aqui na forminha. Prontinho, pessoal. O nosso recheio já está completamente frio. E olha só a qualidade desse recheio. Pessoal, esse recheio é assim, maravilhoso. Nota 1000. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer na sua produção de empadas, empadões, são os recheios. Porque você não pode rechear a empada com recheio quente, porque vai escaldar aqui a massa. Você tem que fazer isso com recheio frio, não é nem morno, é completamente frio, tá bom, pessoal? Com essa quantidade de recheio, deu para rechear 16 unidades. Para fechar as empadas, eu vou precisar de um pedaço de plástico, uma porção da tampa. Se você quiser pesar, só para você ter ideia aí, para você não fazer de qualquer jeito, eu vou pesar aqui, só para que vocês tenham ideia aí do tamanho que eu pego. Olha, 40 gramas. De 40 a 45 gramas. Uma outra coisa, quando você for colocar no plástico, tenha o cuidado de deixar espaço pelas laterais, porque se você colocar próximo à dobra, quando você for abrir, não vai ter espaço aqui, vai ficar uma tampa comprida. Você tem que deixar ela redonda, acompanhando o formato da empada. Pessoal, observe a importância de deixar a borda da empada ultrapassando. Olha só como fecha perfeitamente. Olha. Observe como cola e veda toda a tampa aqui. Se você for trabalhar com empadas e você vai fazer vários recheios, tenha o cuidado de identificar. Você pode colocar por cima da empada queijo parmesão, orégano, salsinha, um pedacinho de tomate. E você também pode padronizar com um pedacinho de massa. Você pode fazer bolinhas assim para identificar os recheios. Ou você pode identificar também sempre pela massa, colocando alguma coisa na massa. Também é uma forma de você identificar. Para o empanado não soltar, eu vou usar aqui
1 colher de sopa de azeite. Se você não quiser usar azeite, pode colocar óleo. Qual o objetivo aqui de usar o óleo nas gemas? É para que o empanado não solte facilmente. Solta sim. Não adianta esconder de vocês, mas não solta tão facilmente, né? Primeiro você pincela as empadas para depois identificar com a porção da massa. Porque se você identificar antes, quando você pincelar, vai soltar. E só depois que você identificar assim, para ela colar, é que você vai pincelar só mais um pouquinho a porçãozinha. Desse jeito que está aqui, ela já está identificada. Mas eu quero colocar um pouco de queijo parmesão. É opcional, tá? O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Não coloque as empadas para assar com forno frio. O tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20 a 25 minutos. Não tire das forminhas com elas quentes, porque você pode quebrar as empadas. E ela ainda está terminando o processo de cozimento delas. Prontinho, as nossas empadas já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. E quando elas estão bem assadas, olha só, elas soltam facilmente. Pessoal, pode ter certeza, quem come uma coisa boa pode querer comer novamente. Agora, quem come uma coisa excelente, gente, essa pessoa sonha em querer comer novamente. Entendeu a diferença? Então, sempre que você for fazer os seus salgados, faça com excelência. Não faça de qualquer jeito, não. E o cliente que quiser comer um salgado de qualidade, ele vai lhe procurar. Quando você for colocar nas embalagens, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem as luvas. Agora é só colocar a tampa, colocar a sua etiqueta com o seu contato e entregar ao seu cliente. Olha só, pessoal, a qualidade dessa empada. E agora eu vou experimentar, né, gente? Pelo amor de Deus, que cheiro maravilhoso. Pessoal, gente do céu, que empada maravilhosa é essa? Tá caindo. Vocês precisam sentir esse sabor. Gente do céu, que sabor maravilhoso, hein? Muito bom. A massa com um toque especial do alho poró e o queijo parmesão. Esse recheio, assim, com um sabor ímpar, vocês precisam fazer. Vocês precisam sentir esse sabor. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte aqui nos comentários. Você aprendeu? E não esqueça de se inscrever e de ativar todas as notificações. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!